Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto de saúde que muitas vezes fica meio escondido, mas que é um desafio enorme: a tuberculose em crianças. É um tema cheio de detalhes, quase um mistério que a gente precisa desvendar. E essa pergunta já coloca a gente no centro do problema. Como é que se combate uma doença que não se vê direito, que se disfarça, que se parece com tantas outras coisas comuns da infância? É um quebra-cabeça e a gente vai entender por quê. Pois é, esse é o grande dilema. A tuberculose infantil é uma verdadeira mestra do disfarce. Os sintomas dela podem facilmente ser confundidos com uma gripe mais forte, uma pneumonia qualquer ou até, sei lá, uma fase em que a criança não quer comer direito. E o início de tudo, na maioria das vezes, está bem perto. Geralmente, começa com um adulto da família que tem a infecção ativa, mas ainda não foi diagnosticado. Aí a transmissão acontece pelo ar mesmo, quando essa pessoa tosse ou espirra. Ok, só para todo mundo ficar na mesma página. A tuberculose é causada por essa bactéria aí, a Mycobacterium tuberculosis, que a gente também conhece como bacilo de Koch. O alvo principal dela são os pulmões, mas olha, ela pode se espalhar e afetar outras partes do corpo também. E aqui a gente já começa a ver por que é tão enganosa. Essa tríade de sintomas, febre, perda de peso e tosse, é super clássica da tuberculose, sim. O problema é muito inespecífica. Pensa bem, que criança nunca passou por uma fase com febre ou uma tosse que demora a passar? É exatamente isso que torna o diagnóstico tão desafiador. Então, aqui tem uma pista de ouro. Digamos que uma criança diagnosticada com pneumonia começa a tomar os antibióticos de sempre e nada, ela não melhora. Opa! Aí tem que acender um grande sinal de alerta. Essa falta de resposta ao tratamento é uma das pistas mais importantes que pode apontar para a tuberculose. Mas afinal, como é que essa infecção se instala no corpo? O que acontece logo depois que a criança inala a bactéria? Vamos ver essa jornada. Bom, a bactéria entrou. Imediatamente, o corpo reage. As células de defesa vão para cima, tentando isolar o invasor. Elas criam o que a gente pode imaginar como uma pequena prisão em volta da bactéria, o tal do complexo de Kohn. A partir daí, a história pode seguir dois caminhos. Ou o corpo ganha a briga e elimina a bactéria, ou ela fica ali, quietinha, adormecida. E esse número, olha, é de cair o queixo. Estima-se que 1/4 da população do mundo todo carrega essa forma adormecida da tuberculose. São pessoas que não estão doentes, não transmitem, mas a bactéria está ali, latente. E ela pode acordar no futuro, principalmente se o sistema imunológico da pessoa ficar mais fraco. E isso nos traz de volta ao grande mistério. Se a bactéria pode estar ali, por que é tão difícil de confirmar que ela está mesmo numa criança? Os motivos são basicamente esses. Primeiro, como a gente já viu, os sintomas são super vagos. Segundo, e este aqui é o ponto-chave, as crianças são paucibacilíferas. É um nome complicado, eu sei, mas a ideia é simples. Elas têm uma quantidade muito pequena de bactérias nas secreções. Tão pouca que os exames de escarro, que funcionam bem em adultos, simplesmente não conseguem detectar. Para lidar com esse cenário, a medicina teve que ser criativa. Já que não dá para depender de um único exame, os médicos agem como verdadeiros detetives. Eles vão juntando pistas, coletando evidências e usam um sistema de pontuação para montar o caso. E olha só que interessante como funciona essa investigação. Cada pista vale pontos. Sintomas que não passam ou uma alteração no raio-x, 15 pontos cada um. A criança teve contato com um adulto com tuberculose, mais 10 pontos. O teste de pele deu positivo, outros 10. Até a desnutrição entra na conta, valendo 5 pontos. Cada pedacinho de informação ajuda a compor o placar final. E é essa soma de pontos que vai guiar a decisão. Se o placar for 40 ou mais, o diagnóstico de tuberculose é muito provável e o tratamento já é indicado. Se ficar ali entre 30 e 35, é uma possibilidade. Abaixo de 25, aí já é pouco provável, e a investigação parte para outras causas. A ótima notícia é que, depois de todo esse trabalho de detetive, a tuberculose tem tratamento e tem cura. E é super importante tratar tanto a doença ativa quanto a infecção que está lá, quietinha, para quebrar de vez esse ciclo. É essencial entender essa diferença. Na doença ativa, a criança está doente, com sintomas e precisa de remédios para curar. Já na infecção latente, a criança está ótima, sem sintoma nenhum, mas a bactéria está dormindo no corpo dela. O tratamento, nesse caso, é preventivo, para garantir que essa bactéria nunca acorde. E no tratamento da doença ativa, a gente já teve avanços. Além daquele esquema tradicional de 6 meses, hoje já existe uma opção mais curta, de 4 meses, para os casos que não são graves.
E isso faz uma diferença gigantesca, porque um tratamento mais curto é muito mais fácil para a família seguir até o fim. Mas tão importante quanto tratar quem já está doente é prevenir. Vamos dar uma olhada em como a saúde pública trabalha para quebrar essa corrente de transmissão e proteger as crianças. A prevenção tem, basicamente, 4 pilares. A famosa vacina BCG, que protege das formas mais graves da doença, a profilaxia, que é esse tratamento preventivo para bebês que foram expostos, manter a amamentação, que é fundamental, e, claro, o mais importante de tudo, encontrar e tratar os adultos doentes para cortar o mal pela raiz. E se um recém-nascido teve contato direto com alguém com tuberculose, existe um protocolo certinho a seguir. Primeiro, adia-se a BCG. A criança toma um remédio preventivo por 4 meses. Só depois de terminar essa proteção é que ela recebe a vacina. E aquela dúvida sobre a amamentação? A recomendação é muito clara. O aleitamento materno não só pode, como deve ser mantido. O risco de passar pelo leite é mínimo. O único cuidado é a mãe usar uma máscara cirúrgica na hora de amamentar, até completar as 2 primeiras semanas de tratamento. Depois disso, ela já não transmite mais a bactéria. Resumindo toda a nossa conversa, a tuberculose em crianças se esconde, se disfarça de outras doenças e transforma o diagnóstico num verdadeiro quebra-cabeça. Mas, com as ferramentas certas, como esse sistema de pontos, e com uma forte estratégia de prevenção, dá sim para resolver esse mistério, tratar e proteger as nossas crianças. E a gente termina com essa reflexão. Proteger as crianças da tuberculose não é uma tarefa só dos médicos. É um esforço de toda a comunidade, que passa pela conscientização de que precisamos diagnosticar e tratar os adultos, que são a grande fonte de infecção. Fica aí a pergunta para todo mundo pensar a respeito.